Esse vídeo daqui vai ser bem entediante, mas depois dele você vai aprender o sistema de gestão que eu utilizo para fazer os anúncios para mais de 40 clientes, gastando aí menos de 30 minutos por dia, literalmente. Tem alguns dias que eu nem preciso olhar. E eu vou mostrar alguns pontos práticos de coisas que a gente implementa aqui dentro da empresa e pontos teóricos também. Para você ter uma ideia, o resultado do mês passado, a gente está em julho. Em junho, a gente lucrou 66 mil reais, mais o meu salário de 9 mil reais, então realmente foi mais 75 mil, mas eu gosto de separar as coisas, então esse foi o resultado que a gente teve e eu vou te mostrar aqui o sistema de gestão que a gente utiliza com mais de 40 clientes para minimizar o tempo de investimento em cada um deles e conseguir do mesmo jeito entregar resultados para mais de 80 a 90% da base, ou seja, não significa que os resultados vão ser uma merda, né? Então, eu tenho a minha colinha aqui, primeiro ponto, tá, que você tem que resolver, eu comecei a resolver isso daqui a partir daí dos 20 e tantos clientes, eu comecei a resolver isso aqui, que é visualização de resultados em única plataforma. O que quer dizer com isso daqui? A partir do momento que você tem vários clientes, eu não gosto de ficar olhando conta de anúncio por conta de anúncio. Você tem aí 40 contas de anúncio que você tem que olhar, cara, 2 horas que você vai precisar para abrir todos os links, trocar as visualizações, ver as métricas. Então o que a gente faz? Você separa as métricas importantes e a gente faz uma importação de todos os dados numa plataforma de visualização única. Eu utilizo, por exemplo, o Google Sheets. Então vou mostrar aqui a planilha que a gente tem. Obviamente eu tenho que apagar a metade dos dados aqui, mas o que você pode ver aqui são as métricas que me interessam. Qual que é a métrica que me interessa? Quanto que o cliente está gastando, quantos leads estão entrando e quanto que é o custo por lead. Lembra que eu falei que a gente entrega o resultado para mais de 90%? Então como você pode ver, ó, os que estão dentro de KPI, ou seja, os que estão dentro do resultado que a gente espera, estão em verde ou em amarelo. E os únicos que estão por fora são 3 clientes que a gente tem aqui, né? Então, o que isso aqui me permite? Isso aqui me permite eu ter uma visão geral de todos os clientes em 5 segundos. Então aqui eu já sei que eu preciso trabalhar, cara, em 3 clientes. Então eu não preciso abrir 40 contas. Eu sei, por exemplo, que esse daqui, ó, por alguma razão, não gastou dinheiro nos últimos 3 dias. Então, o que pode ter acontecido, né? No caso, esse cliente daqui, ele tá com problema no WhatsApp, a gente pausou as campanhas. Mas imagina que fosse bloqueio. Consigo ver aqui imediatamente, né? E aqui a gente tem os modelos de visualização, né? Eu consigo visualizar aqui acorde a ontem, últimos 7 dias, o que seja, né? Consigo visualizar por mês também. E consigo separar também aqui por campanha, ad set e os caralho 4, né? Então, isso aqui a gente faz uma conexão com software de terceiros e depois você monta essa planilha que, meu Deus do céu, chata pra cacete pra configurar, mas uma vez você tem configurado, você consegue ver os clientes em um só lugar. A gente faz exatamente a mesma coisa com as fichas dos clientes. O que significa isso daqui? Eu não tenho os clientes, cada lugar. Eu tenho toda a informação do cliente amontoada em um software de gestão. No nosso caso, a gente utiliza ClickUp, mas você pode utilizar o Monday, você pode utilizar o que você quiser. Se você está começando, você pode até utilizar o Google Sheets, mas é uma bosta comparado com software de gestão, né? Beleza, show de bola, não vou mostrar aqui o software de gestão, mas, por exemplo, uma das coisas que a gente tem no software de gestão que depois passa para cá é, por exemplo, as notas do cliente. O que pode e não pode fazer com cada cliente. Então vai ter cliente que ele não vai querer subir depoimento, vai ter cliente que não vai querer subir imagem. Então tudo isso aí precisa estar diretamente aqui para que eu possa, diretamente, quando eu ver que o cliente está em vermelho, eu falo, ó, tá bom, vamos subir conteúdo para esse cliente daqui, mas eu preciso cumprir estas pautas. Isso daí faz, quem tiver com comunicação com o cliente, vai fazer a atualização disso daí para depois o gestor de tráfego poder subir os anúncios, né? Agora, isso aqui, ele já te economiza bastante tempo, porque você não precisa verificar cada conta de anúncio diretamente, certo? Show de bola. Agora, como eu economizo mais tempo ainda, e não só isso, eu economizo dinheiro com mão de obra, que eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente consegue ter um rendimento superior a gestores de tráfego, pagando assistentes virtuais 3, 4, 5 vezes menos dinheiro, né? Porque, querendo ou não, todo custo operacional que a gente possa reduzir é mais margem de lucro para você no final, né? Então, a primeira coisa que a gente começou a implementar, né, foi a oferta padrão, tá? Então, o que significa oferta padrão? A gente trabalha com só um tipo de cliente. Então, vamos supor que a gente trabalha com uma pizzaria. A gente fez vários testes de oferta com os clientes antigos e a gente percebeu que tinha ofertas que elas são mais lucrativas e mais fáceis de você subir, mais fáceis de você escalar. Não só isso, a gente percebeu também ofertas onde a maioria dos nossos clientes ideais conseguem subir, né? Então, por exemplo, sei lá, uma oferta de pizza calabresa. Cara, toda pizzaria tem uma pizza calabresa. Show? Show de bola, né? Então, o que a gente fez com todos esses clientes daqui? A gente basicamente estabeleceu 2 ofertas, né, que a gente vai rodar com todo mundo. Então, toda vez que eu junto com algum cliente, deixa eu até trocar aqui para isso aqui. Então, toda vez que eu vou rodar anúncios com o cliente, o que eu falo? Olha, cara, a gente tem essas 2 ofertas aqui. Por esse preço, com esses entregáveis. Você consegue rodar essa oferta? Ah, não consigo, quero trocar o preço, quero fazer isso daqui.
Então você vai trabalhar com outra agência, você não vai trabalhar comigo, certo? Então o que a gente faz? A gente padroniza todas as ofertas, a gente dá duas opções para o cliente, essas duas ofertas elas estão validadas e se ele quiser trabalhar com isso aí, show de bola. Não quiser, eu não trabalho com ele. Por que a gente faz isso? Porque eu percebi, cara, que quando você roda a oferta que o cliente quer rodar, você está fazendo um serviço para ele. Porque você nunca testou a sua oferta, você está fazendo uma parada que ele está fazendo. Então, basicamente, você tá abrindo a possibilidade de entregar resultados piores para ele. Então a gente pega e fala, olha, cara, não é que eu não quero te entregar uma oferta que você quer, não é que eu quero rodar o que você não quer rodar, não é isso. É que eu já testei essa oferta com dezenas de clientes, eu sei que vai funcionar. Então eu não quero fazer esse favor para você, é assim que a gente faz o frame, né? Não só isso, a gente tira personalização e carga de trabalho do resto do time, né? Então, em vez de eu ter que fazer 20 copies diferentes, e tá trocando copy cada vez que o cliente quer mudar de oferta, eu faço 2 copies, uma para cada oferta, e simplesmente troco os valores, né? Localização, nome do cliente, esse tipo de coisas, né? Então isso aqui é a primeira coisa. A gente padroniza a oferta. O bom de padronizar a oferta é que os KPIs vão ser sempre o mesmo. Então o custo por aquisição vai ser muito parecido, né? O porcentagem de upsell dentro desses clientes vai ser parecido também. Então você tem domínio das métricas do cliente, você sabe quando que está indo bem, você sabe quando está indo mal, você sabe o que trocar quando está indo mal, certo? Entre várias coisas. Mas não só isso, o que a gente percebeu também? A gente percebeu que a parte dos criativos ela é um grande ponto de dor dentro dos nossos clientes. O que quer dizer com isso? Que a maioria dos clientes, cara, não sabe gravar bons criativos, tá desconfortável gravando, não entrega criativo no prazo, é uma merda. E isso gera inconsistência nos resultados. E a gente sabe que se a gente está lidando com pequenas e médias empresas, cara, inconsistência é o rei do churn, né? Ou seja, o churn é basicamente quando o cliente cancela com você. Então o que a gente fez? Cara, vamos ser o dono, né? Vamos ter os direitos autorais dentro dos criativos. Como as ofertas são sempre similares, iguais, eu posso simplesmente modificar algumas coisinhas dentro do criativo, como por exemplo localização, né? Isso daí a gente consegue modificar diretamente por texto e eu rodo os mesmos criativos para todo mundo. Então isso dá pra gente previsibilidade, eu não dependo do cliente para subir criativos, e não só isso, os KPIs dentro do Facebook vão ser sempre os mesmos, porque eu estou usando sempre os mesmos criativos. E isso nos leva ao segundo ponto, que é o tema de economizar em gestão de time. Então vamos lá, economizar em gestão de time. Olha, eu ainda não deleguei 100% do tráfego, mas eu vou te falar exatamente o que eu faço. Eu literalmente, tipo assim, demoro 10 minutos e já sei mais ou menos como eu consigo otimizar todas as contas. Então o que a gente estabeleceu? A gente estabeleceu primeiro os KPIs bom, médio e ruim. Então vocês já viram lá no Master Track que bom é abaixo de 3, médio é entre 3 e 5 e ruim é de mais de 5. Mas não só isso, como a gente tem os direitos autorais de todos os criativos, basicamente você imagina que eu tenho aqui 100 criativos, né? Quando eu subo uma das ofertas, eu subo os primeiros 4. Quando sobe o KPI de 5 e fica em vermelho, o que eu tenho que fazer? Eu subi do 1 ao 4, eu subo o 5, o 6 e o 7. Subiu de novo esse cliente mais de 5, aí eu já subo o 8, o 9 e o 10. Subiu mais, eu subo os seguintes. Então, tem um sistema muito, digamos, intuitivo do que eu preciso fazer. Subiu o KPI de 5, eu subo os próximos criativos na lista. E adivinha, você não precisa pagar gestor de tráfego pica das galáxias para fazer isso. Realmente você consegue pagar uma assistente virtual e treinar ela em como utilizar o Facebook Ads, porque realmente subir criativo não tem mistério nenhum, qualquer consegue aprender em 5 segundos, né? Então você faz lá os SOPs, que são basicamente os tutoriais, né? O Standard Procedure Operation, alguma parada assim, que é basicamente um tutorial para o seu time poder seguir. E a dia de hoje, cara, a única coisa que eu faço como gestor de tráfego é apagar os criativos, né? Para não ter 40 criativos em um conjunto de anúncios numa oferta, eu pego e falo, olha, beleza, esse cliente aqui subiu dos 5 de KPI que eu tô de objetivo, né? No caso do Master Track vocês viram lá 3. Então o que eu faço? Eu entro do cliente, eu vejo, sei lá, tem 6 criativos ativos. Eu apago 2 e aí a VA, né, a assistente virtual, vai lá e sobe mais 2. Acabou. É isso que eu faço. Aí você vai, mas não funciona. Cara, olha o resultado. Vou entrar aqui outra vez. Maioria dos clientes em verde ou em amarelo, que tá, tipo, excelente. 3 clientes em vermelho de... Cara, acho que tem aqui, deixa eu ver aqui. Não sei quantos que tem, porra. Não tô vendo aqui. Mas enfim, tem cliente pra caralho. E é isso aí, eu espero ter ajudado. Comenta aí o próximo vídeo que você quer ver e me segue no Insta. Tamo junto.